Isabela Pellegrino, sou professora de História da América Independente da Universidade de São Paulo. Estudo os séculos XIX e XX na história da América Latina, pesquiso, oriento, teses, dissertações, publico, enfim, estou já há muitos anos nessa trajetória. E é uma trajetória sempre fascinante, em permanente renovação, já que os temas relevantes, os temas ainda a se conhecer melhor, especialmente a se conhecer melhor no Brasil e compartilhar isso com os estudantes, com os interessados aqui no Brasil pela história da nossa América, é algo ainda que se revela como um campo em aberto, né? Então a gente vai avançando, os alunos também pesquisando e realmente chegando a narrativas históricas que são muito ricas, que são muito férteis, e fica aqui o convite para quem quiser também seguir conosco nessa jornada de desbravamento, de um campo de pesquisa, de um campo de reflexão. Bem, o que significa estudar a América Latina? A América Latina é um conceito já consagrado, um conceito quase naturalizado que nós usamos em tantos domínios, né, de pesquisas estatísticas, demográficas que são feitas sobre essa região do mundo, um campo também que funciona para agências internacionais como uma delimitação do mundo, né, para políticas públicas. Então, é um conceito já quase que naturalizado, mas esse conceito tem uma história. Essa história, claro, que em primeiro lugar se reporta a um espaço geográfico. E esse espaço é um espaço que começa lá na América do Norte, ao sul do Rio Grande, nessa divisa entre os Estados Unidos e o México, e que vem em direção à América Central e à América do Sul, até o extremo da América do Sul. Portanto, essa região espacial é designada como a América Latina. E, no entanto, esse recorte espacial apresenta descontinuidades. Há territórios dentro dessa América, que vem lá do México em direção ao sul, que não fazem parte da América Latina. É, por exemplo, o caso das Guianas. E isso já coloca um porém em relação a esse conceito, né, que não pode ser estritamente relacionado a um espaço geográfico. Por outro lado, há a questão do Caribe. O Caribe muitas vezes é incluído nas análises, nos estudos, nas reflexões, como parte da América Latina. E o Caribe, entretanto, traz consigo sociedades que vêm de uma experiência de colonização não ibérica, em que outras línguas são faladas que não o português, que não o espanhol. Portanto, também aí a inclusão do Caribe apresenta uma série de problemas. Há também, por trás dessa consagração do conceito de América Latina, um prisma histórico. Claro, a América Latina guarda alguns marcos históricos que são compartilhados, grosseiramente compartilhados por todas essas regiões que integram esse vasto espaço. Essas afinidades históricas, elas vêm, claro, de todo um período pré-conquista, pré-hispânico. Nesse período pré-conquista havia populações indígenas habitando todos esses espaços, e essas populações passaram por mudanças profundas, radicais, a partir da chegada dos colonizadores. Então, essa experiência de um impacto monumental que teve a conquista da América pelos europeus,
é algo compartilhado pela América Latina. O primeiro momento é 1492, a chegada de Cristóvão Colombo ao Caribe, e a partir daí essa conquista, esse processo de conquista adentra pelo continente e vai impondo, portanto, mudanças profundas em todas as formas de social, cultural, que vicejavam na América até aquele momento. Por outro lado, se organizam, então, impérios coloniais, e essa experiência dos impérios coloniais é compartilhada também por essa região latino-americana. Esses impérios coloniais, para a América Latina, eram dois, fundamentalmente, o português e o espanhol. Então, poderíamos falar também em uma América ibérica, uma América de colonização ibérica. Esse poderia ser o conceito para nós nos referirmos a essa região. E, no entanto, o conceito de América Ibérica, embora ele seja usado por alguns historiadores, especialmente historiadores que estudam o período colonial, o período em que essa região do mundo foi colônia das coroas ibéricas, não é o conceito mais usual para nós atualmente. Os impérios ibéricos, então, chegam ao fim também num momento comum à América Latina, que é o momento das independências, das guerras de independência. As guerras de independência acontecem de maneira sincrônica em toda a América Latina, em todas essas regiões de colonização ibérica, que eram, para as colônias espanholas, os vice-reinos. A América Espanhola era dividida, já ao fim do período colonial, em 4 vice-reinos. E, por outro lado, a América Portuguesa, que corresponde fundamentalmente ao Brasil. Então, essas independências também são contemporâneas umas às outras. Há 2 exceções no caso da América Espanhola, mas essas 2 exceções se localizam no Caribe. Elas são o caso de Cuba e de Porto Rico. Cuba e Porto Rico permaneceram como colônias da Espanha até fins do século XIX. Se as demais independências aconteceram entre os anos 1810 até 1824, no mês de dezembro, já no final do ano, acontece a Batalha de Ayacucho, que é considerada a última grande batalha de emancipação das colônias espanholas na América. É uma batalha que termina de emancipar o vice-reino do Peru. O vice-reino do Peru foi aquele que mais resistiu à causa da emancipação, à causa da independência, e a região do chamado Alto Peru, que corresponde hoje, grosso modo, à Bolívia, foi a última região a ser libertada. Então, a Batalha de Ayacucho se relaciona à emancipação da região do Alto Peru, que então estava vinculada especialmente ao vice-reino do Peru, mas também em parte ao vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata tinha sido criado já no século XVIII, portanto, em um momento em que a colonização estava já muito avançada, muito consolidada na América. É aí que se cria o vice-reino do Rio da Prata, e o vice-reino do Rio da Prata passa a englobar uma parte daquilo que pertencia ao vice-reino do Peru até então. E o Alto Peru fica dividido entre esses 2 vice-reinos. Também aí, portanto, a emancipação se consolida ainda em princípios do século XIX, e a partir desse momento, o que nós temos é uma experiência de construção dos estados nacionais. Esses processos de construção dos estados nacionais, com desafios comuns, né, sobre como se definir o território, as fronteiras, como se consolidar um poder central, como se estabelecer uma normativa para o funcionamento desses estados, dessas sociedades nacionais
que regime político seria abraçado, que argumentos legitimavam a escolha desse regime político. Tudo isso vai ser enfrentado pelos vários estados que ocupavam esse espaço que nós designamos como América Latina. E também aí há muitos aspectos em comum, muitos desafios e muitas soluções compartilhadas. É claro que há também muitas especificidades. Eu, ao longo da minha fala aqui, vou ressaltar algumas dessas especificidades, mas o horizonte da construção nacional foi compartilhado pelas diferentes regiões da América Latina. Então, também aí, quer dizer, essa história referendando as particularidades de uma certa região do mundo, que acabou ganhando essa nomenclatura de uma América Latina. Por fim, vou chamar a atenção aqui para o século XX, em que também há experiências compartilhadas. Então, por exemplo, a questão dos regimes políticos de massa, momentos em que, em diferentes países, emergem governos que têm a preocupação em dialogar com multidões, com setores populares, com novos segmentos dessas sociedades que antes eram pouco relevantes para aquele que era que enunciava o discurso político, né? Que procurava os seus interlocutores do ponto de vista da fundamentação do regime. No século XX, esses setores populares já têm que ser levados em consideração, porque eles pressionam a vida política, porque eles pressionam os canais de participação política em novos termos, não que eles estivessem ausentes no século XIX, mas no século XX, essa presença das grandes cidades, do trabalho nas fábricas, do trabalho operário, portanto, de multidões urbanas que se faziam visíveis no espaço público de uma maneira diferente daquela em que antes circulavam os setores populares rurais, né, mais dispersos e se manifestando no espaço político por outros canais. Tudo isso leva, de fato, a que se desenhassem novas formas de concertação política. E essas novas formas de concertação política iam mais ou menos promovendo uma circulação dentro da América Latina de modelos, de possibilidades, de estratégias. Também aí nós encontramos muitos pontos em comum que corroboram a ideia de uma América Latina que guarda identidades, e justamente essas identidades justificariam a opção pelo nome, o nome que delimita um espaço que vai além das fronteiras nacionais, um espaço que congrega diferentes sociedades nacionais. E, finalmente, essas afinidades também se expressam no período das ditaduras militares, dos golpes militares e, consecutivamente, dos processos de redemocratização. Então, também aí houve certos acontecimentos, certas tônicas compassadas que atravessaram diferentes países da América Latina e que, mais uma vez, reforçaram, fortaleceram a pertinência da utilização desse conceito. Portanto, a história é uma história que também serve de argumento para se fortalecer, para se legitimar essa escolha do conceito de América Latina em detrimento de outros. Seria possível se estabelecer outros recortes, por exemplo, a América Espanhola, a América Portuguesa, a América Ibérica, a Indo-América. Houve teóricos como José Carlos Mariátegui no Peru, que propuseram um recorte que tem que incluir a dimensão indígena dessa América. Então, a Indo-América haveria outras possibilidades, mas o de América Latina foi aquele que prevaleceu no final das contas, e tanto a questão geográfica como a questão histórica
acabam sempre reiterando a pertinência da escolha desse conceito. Bem, esse conceito, no entanto, apesar de ele se justificar por muitos prismas, por muitas chaves analíticas, ele se justifica, é um conceito que, por um lado, traz consigo descontinuidades. Nós poderíamos aqui elencar muitos argumentos para dizer, bom, mas essa região da América Latina é muito diferente de uma outra região da América Latina. Então, essas descontinuidades acabam ficando em segundo plano, obscurecidas pela opção de se trabalhar com uma categoria comum. Toda forma de generalização obscurece as especificidades, as dissonâncias, as descontinuidades. Também com a América Latina acontece isso, e nós poderíamos realmente trazer à tona muitos argumentos para iluminar as descontinuidades, em lugar das afinidades geográficas, históricas que subjazem esse conceito. Ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer que existem essas descontinuidades nos mais diversos planos, né, social, político, cultural. Não vou me referir a essas descontinuidades agora, mas, para além disso, é fundamental que nós nos lembremos que esse conceito não foi usado desde sempre. O próprio conceito tem uma história. E essa história é uma história que remonta concretamente à segunda metade do século XIX. Portanto, é a esse momento em que essa América de colonização ibérica, tanto espanhola quanto portuguesa, já havia rompido os seus vínculos com a metrópole, já havia, portanto, se emancipado do jugo colonial ibérico. E esse momento pós-emancipações políticas foi um momento em que os estados nacionais em construção passaram a ser cobiçados por outras potências europeias, por outras regiões do mundo que almejavam construir a sua hegemonia. Esse é um momento, claro, em que a Europa estava caminhando para uma segunda onda de expansão imperial. E essa segunda onda de expansão imperial se deu em direção ao continente africano e também à Ásia, a regiões da Ásia. É um movimento todo do chamado imperialismo, esses impérios imperiais, esses estados imperiais que passam a contar com colônias no além-mar, com colônias em um mundo extra-europeu. E esses novos vínculos coloniais, por um lado, eles eram diferentes daqueles que haviam prevalecido na América durante os primeiros séculos da época moderna, e, por outro lado, esses vínculos, esses novos vínculos coloniais, não necessariamente eram formalizados. Em muitos casos, eles foram, sim, formalizados e as colônias eram formalmente subordinadas a esses novos impérios. Mas, não necessariamente o imperialismo se comportava dessa maneira, por meio de vínculos formais. Ele também podia se manifestar através de outras práticas que representavam relações assimétricas, relações de subordinação. E é nesses termos que os impérios europeus, que ganham força no século XIX, se projetam sobre essa porção do mundo, a porção que antes era chamada de Novo Mundo e que portanto, o continente americano, né? O continente americano agora emancipado. Então, os impérios europeus têm um novo olhar para essa região que agora é livre, portanto, ela está mais suscetível a construir novos laços, inclusive novos laços de subordinação. E, por outro lado, os Estados Unidos vão se formando, vão se conformando como um Estado nacional
forte, potente, especialmente depois da Guerra de Secessão, especialmente depois da Guerra Civil Americana. E isso tudo vai colocando em cena novos atores que têm uma aspiração hegemônica, e isso interfere na criação do conceito de América Latina. É por isso que esse conceito tem uma história, e uma história que se situa nesse momento da história. E uma história, claro, transnacional. O conceito de América Latina não é algo que surge simplesmente daqui para fora, mas ele surge nesses circuitos de projetos políticos, de ambições, de relações de força que tem uma dimensão efetivamente transnacional. Normalmente, a criação do conceito de América Latina é atribuída a um intelectual, viajante francês chamado Michel Chevalier. E o Michel Chevalier teria escrito já em meados do século XIX, antes, portanto, da consolidação do conceito, ele teria escrito um texto ao retornar de uma viagem aos Estados Unidos, em que ele utiliza o conceito de América Latina. E o Michel Chevalier utiliza nesse texto, Michel Chevalier era um pensador de renome, muito prestigiado, mas ele tinha como plataforma para suas publicações, em especial, uma revista importante na França. Nesses anos, a revista tinha sido criada em 1829, chamada a Revista dos Dois Mundos, a Revue de Deux Mondes, em francês. E a Revista dos Dois Mundos, ela tinha justamente esse projeto de situar a França no mundo, de reservar um lugar para a França no mundo, no outro mundo. Eram dois mundos, porque um mundo era o mundo europeu, e a França assumindo a centralidade, né, nesse mundo europeu, no projeto da revista, e o outro mundo era o outro mundo não europeu, esse grande mundo não europeu. Esse mundo não europeu vai ser, então, perscrutado pela revista, pelos seus correspondentes, pelos seus viajantes, que traziam notícias do outro mundo e, por outro lado, procuravam promover o referencial francês nesse outro mundo. Vejam, a França tem o seu lugar aqui reconhecido, se não tem, como é que isso pode avançar? É um projeto realmente de uma expansão cultural, política francesa, e a revista se fazendo porta-voz disso. Não é por acaso, portanto, que Michel Chevalier publica muitos desses seus textos na Revue de Deux Mondes, e o conceito de América Latina é forjado e proposto por ele com uma finalidade clara, o de estabelecer uma oposição à América anglo-saxã. A América anglo-saxã, que corresponde fundamentalmente aos Estados Unidos, claro, a porções do Canadá, mas a grande preocupação do Michel Chevalier são os Estados Unidos, e esse Estado, que já se tornara independente antes dos Estados ibero-americanos, que já vinha se construindo com contundência, que nos anos 1840 avança sobre o México, guerreia contra o México e toma do México praticamente metade do seu território, portanto, um Estado que já vinha dando sinais da sua força e do seu projeto nacional hegemônico. Isso, claro, só se torna de fato uma tônica. A questão com o México é específica, né, de uma guerra que tem a ver com Texas, mas ainda a questão dos Estados Unidos com o restante da América se manifesta dessa maneira violenta e contundente em relação ao México, e só mais para o final do século XIX é que esse tipo de política externa volta a se colocar claramente em relação a outras regiões da América. Mas o Michel Chevalier já captura isso e percebe, portanto, uma outra América ameaçadora, e, sobretudo, ameaçadora
as pretensões francesas de trazer a América para esse diálogo mais estreito com a França e para a construção de vínculos que, claro, beneficiassem a França. Por que uma América Latina? Porque a ideia de latinidade, que é uma ideia que remonta à antiguidade clássica, é uma ideia que remonta ao Império Romano, a essa tradição greco-romana, que também atravessava a história da França, que também atravessava a língua francesa, que também atravessava referenciais identitários franceses. Portanto, a ideia de latinidade aproximava a França do mundo ibérico e, portanto, do mundo das ex-colônias ibéricas na América. Essa dimensão latina se opunha a uma vertente cultural, a uma matriz histórica e cultural que o Michel Chevalier vai identificar como anglo-saxã e que não por acaso opunha a França à Inglaterra, que disputavam poder nesse período, mas também que opunham a América de colonização ibérica à América anglo-saxã, a qual também já mostrava as suas garras. Então, a ideia de latinidade era uma escolha estratégica do Michel Chevalier para mostrar os laços históricos que aproximavam a França de certas porções da América. Esse discurso do Michel Chevalier, que atravessa alguns artigos que ele publicou em meados do século XIX, é um discurso que encontra acolhida no mundo político francês durante o Império de Napoleão III. Napoleão III chegou ao poder na França por meio de eleições, as eleições que aconteceram após as famosas revoluções que atravessaram a Europa no ano de 1848, que tinham um viés democrático, que vinham nutridas pelos chamados socialismos utópicos, e, no entanto, embora eleito pelas urnas, Napoleão depois realizou um golpe de Estado e se autoproclamou imperador, né? Esse, inclusive, é o objeto do famoso texto de Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em que ele procura explicar esse paradoxo, né, de uma revolução que termina depois engendrando o estabelecimento de um novo regime imperial na França. De toda maneira, Napoleão III tinha, claro, aspirações imperiais, não apenas para o seu próprio exercício do poder, mas também para a afirmação desse lugar da França no mundo, do lugar da França no outro mundo. E Napoleão III, então, também faz ressoar, e com desdobramentos práticos e concretos, essa ideia de uma França que se aproximava historicamente da América Latina e de uma França que poderia também fazer valer esses laços históricos, construindo relações para além disso. Esses laços mais concretos que Napoleão vai perseguir têm duas direções nesse momento. Uma delas é a da invasão francesa ao México, uma invasão militar que acontece nos anos 1860, quando o México vivia uma guerra civil. Essa invasão durou poucos anos, ela se revelou o mais profundo desastre, ela se revelou um fracasso retumbante e pouco tempo depois a França decidiu retirar as suas tropas do México, mesmo porque em seguida viria a guerra contra a Prússia, que demandaria da França muitos esforços. A outra direção foi a do projeto, das pretensões de que a França pudesse liderar a construção de um canal interoceânico entre o Atlântico e o Pacífico. E o lugar ideal para a construção desse canal, diziam as vozes que se manifestam nesse período, o próprio Michel Chevalier fala sobre isso, seria a América Central.
Imaginava-se que esse canal pudesse ser construído na região da Nicarágua, depois ele foi construído no Panamá. Mas essa ideia da construção de um canal interoceânico, para os franceses fazia muito sentido, porque eles vinham já de um projeto dessa natureza muito bem sucedido, que foi a construção do canal de Suez, alguns anos antes. Então, também em nome da construção de um canal interoceânico, a França olha para essa América e busca identificar os seus potenciais, busca identificar as suas riquezas econômicas que poderiam ser exploradas e reveste tudo isso, claro, de um argumento civilizatório que vinha dessa longa história que remontava à antiguidade e, no entanto, um argumento histórico que também apontava para o futuro. Essa América identificada com as luzes, com o iluminismo francês, com a causa da Revolução Francesa, uma América espanhola que havia implantado regimes republicanos, então toda essa questão da república, das luzes, da razão, de um projeto civilizatório que também atravessaria tudo isso, né? Todo esse esforço de aproximação. É nesse sentido, então, que o Michel Chevalier é identificado muitas vezes como o mentor do conceito de América Latina, e, no entanto, há em relação a isso algumas controvérsias. E essas controvérsias vão no sentido de um artigo publicado na década de 1960 por uma revista uruguaia chamada Revista Marcha. E essa revista uruguaia, que era uma revista muito engajada, que era uma revista afinada com projetos de transformações sociais, culturais, que apontassem para uma emancipação da América Latina frente ao imperialismo, aos projetos imperialistas, o Arturo Ardal, que colaborava com essa revista, reconhece em um autor equatoriano do século XIX, o Torres Caicedo, José Maria Torres Caicedo, o autor que pela primeira vez teria falado em uma América Latina. E a Marcha, então, ela faz dessa disputa em torno do conceito já um laço de disputa anti-imperialista, ou seja, nós não somos designados por um nome que vem de fora, que nos foi imposto, mas esse nome foi uma escolha latino-americana, né? Nós quisemos nos denominar dessa maneira. Então, o Arturo Ardal recupera lá no Torres Caicedo uma origem autóctone, uma origem latino-americana para esse conceito, e o debate a partir daí se estabelece quem foi que pela primeira vez falou em América Latina. Há uma bibliografia longa e interessante sobre isso, eu também não vou me aprofundar agora. Claro que há também coisas a serem ressaltadas, como o fato do próprio Torres Caicedo ter vivido parte da sua vida na França, ter muitas conexões com esse ambiente francês. Portanto, a pergunta sobre o que é autóctone, o que é original, o que é nosso, o que é alheio, é em si uma pergunta artificial, né? Porque o próprio Torres Caicedo estava muito inserido nesses circuitos que também são ocupados pelos franceses nessa mesma época. O que interessa aqui para nós não é tanto, portanto, a questão da autoria, do direito sobre o conceito, como o primeiro criador, o primeiro mentor. O que mais interessa para nós, de fato, é a questão dos usos e das apropriações. E nesse sentido, o Arturo Ardal apontava já no Torres Caicedo, e essa é, eu diria, o verdadeiro motor identitário por trás do conceito de América Latina. O Arturo Ardal apontava ali um Torres Caicedo falando da importância de uma América não anglo-saxã, não Estados Unidos, se unir, se integrar para fazer frente a ameaças externas, para se fortalecer. E, de fato, essa noção de uma América Latina, que significa a união de sociedades que guardam muita coisa em comum, mas também aquilo que é comum é muitas
muitas vezes uma construção, né? Uma construção intencional, não é a mente. Mas essa América Latina, que é conhecer esses pontos em comum, deveria cultivar esse conceito estrategicamente, porque é um conceito que serve, em última instância, a projetos de resistência. E essa ideia de resistência, ela vai sendo ressignificada ao longo dos tempos, da segunda metade do século XIX até hoje, até o século XXI, ela vai sendo ressignificada, mas ela guarda sempre uma tônica importante, que é a ideia de uma resistência contra o imperialismo, contra uma ameaça externa, contra os projetos de se atravessar essa América, essa grande região da América, que vem do México em direção ao sul, com estratégias de subordinação, sejam elas estratégias de subordinação econômica ou política ou cultural. E é nesse sentido, então, que o conceito de América Latina vai sendo atualizado e reinventado ao longo dos tempos. Há momentos em que ele fica mais morno e marginal, e há momentos da história em que ele volta a ocupar um lugar central, reivindicado por todos, reafirmado por muitos. Esses momentos dependem muito, claro, das conjunturas históricas, e das conjunturas históricas em que esse conceito volta a se revelar como um conceito operacional, como um conceito que tem uma funcionalidade do ponto de vista das estratégias políticas do grupo que o reivindica. Então, a história do conceito de América Latina é marcada por esses momentos de reivindicação, de reevocação do conceito, que, claro, reporta uma história do conceito que não se perde, mas certamente de um conceito que está sendo redefinido e reinventado ali, a cada novo contexto. Eu vou brevemente pontuar alguns momentos em que esse conceito volta a ser evocado e reafirmado. Um deles, importante, se situa justamente na virada do século XIX para o XX. Na virada do século XIX para o XX, nós temos duas grandes vozes. Uma delas é a do José Henrique Rodó, um escritor uruguaio, que publica um livro chamado Ariel. E o Ariel era uma escolha metafórica. Ariel era uma personagem extraída de uma peça de William Shakespeare, chamada A Tempestade. E essa peça de Shakespeare, A Tempestade, se passava na dramaturgia em algum lugar não definido, mas algum lugar que parecia ser o Caribe. E já na peça de Shakespeare se encontram elementos de uma representação tensa entre um mundo europeu e um mundo não europeu, né? Das relações que ali, a partir daquele momento da conquista, da colonização, se estabeleceram. Ariel era na peça um escravo de um senhor chamado Próspero, e Ariel tinha uma contrapartida simbólica na peça, que era a do outro escravo também de Próspero, chamado Caliban. Ariel e Caliban construíam ali uma dicotomia simbólica, metafórica, que foi apropriada por muitos autores. Na obra de José Henrique Rodó, esse Ariel é identificado à América Latina e Caliban é identificado à América anglo-saxã. Ariel guardava as virtudes idealistas, as virtudes artísticas, desinteressadas, ao passo que Caliban guardava os malefícios de um comportamento utilitário, interesseiro, medíocre, sem as virtudes da verdadeira filosofia, da verdadeira arte, desinteressada e comprometida com a perseguição do belo. Caliban não tinha tempo para isso, né? Era puro pragmatismo, puro interesse. E é nesse sentido que o José Henrique Rodó propõe no Ariel
nesse livro chamado Ariel, uma interpretação que valorizava a América Latina em oposição a uma América anglo-saxã identificada com a figura de Caliban. São muitas as discussões em torno dessa obra também, que eu não vou recuperar agora. O que interessa é que essa visão afirmativa da América Latina como uma região que, ao contrário de ser o lugar da barbárie no século XIX, muitas leituras que se voltaram às sociedades nacionais, a regiões da América Latina, não se falava tanto nessas leituras em América Latina, mas aquilo que se lia para um determinado país acabava transbordando para os países vizinhos, e a gente quase que reconhece ali leituras de uma América Latina no século XIX, ainda que isso não fosse explicitado. E nessas leituras do século XIX, esses países latino-americanos, vou chamar assim, eram sempre depreciados, eram apresentados como lugar da barbárie, como lugar do atraso, como lugar da ausência de civilização. É claro que havia ali, eram projetos de nação que olhavam para a Europa, que olhavam para um certo modelo de modernidade. E tudo aquilo que localmente se afastava, se distanciava desse modelo de modernidade, era visto como bárbaro. O mundo, por exemplo, indígena. Os indígenas eram o avesso da civilização, por esse prisma de muitos escritores, pensadores do século XIX. Nesse sentido, então, a obra do Rodó é uma obra que reage a essas leituras depreciativas e que afirma uma América Latina carregada de virtudes que, aliás, deveriam prevalecer a longo prazo, em termos de uma alternativa civilizatória que deveria valer aqui e deveria irradiar para outras partes também. Era algo que estava se perdendo no mundo e que nós deveríamos, então, carregar esse bastião de uma resistência nesse sentido. O Rodó representa uma voz importante nesse momento. Outra voz foi a de José Martí, um cubano que morreu na Guerra de Independência de Cuba e que também fala numa nossa América. Ele não fala em América Latina, mas ele volta a abraçar uma nossa América como um espaço comum, compartilhado, e que tinha que afirmar esses laços, tinha que se ver como um conjunto, precisava se pautar por esse referencial identitário. E a obra do José Martí também tem desdobramentos muito importantes para o ambiente intelectual, cultural, que passa a ganhar corpo no século XX, em que essas premissas que reúnem os países dessa porção da América que vem de uma história indígena e que vem de uma história de colonização ibérica, como um espaço compartilhado, uma comunidade imaginária compartilhada, e que reafirmar esses laços comuns. Essa reivindicação ao longo do século XX vai ser feita no México pós-Revolução Mexicana, por exemplo, pelo José Vasconcelos, que foi um importante pensador mexicano desses anos, e que escreve um livro chamado A Raça Cósmica, em que ele pensa o surgimento de uma quinta raça promissora para a humanidade, justamente nessa América miscigenada. Na obra do José Carlos Mariátegui, A Indo-América, também recupera a ideia de algo que transborda as fronteiras nacionais. Nessas evocações do século XX, os indígenas são valorizados como parte daquilo que é próprio da América Latina e que deve ajudar a demarcar essas fronteiras de uma sociedade nova que incorpora a miscigenação, os indígenas, os afrodescendentes também fazendo parte disso, desse cadinho cultural e étnico que cria novas possibilidades para um mundo devastado pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um momento de inflexão
em que a Europa, tão exemplar, um modelo de modernidade, mergulha em um banho de sangue. Aqui nós temos no Brasil o Monteiro Lobato também falando sobre, quando ele realiza o seu inquérito do Saci, ele diz: vamos olhar para nós mesmos, as nossas raízes culturais, ao invés de olhar para uma Europa que está lá mergulhada em uma carnificina. O Lobato usa essas palavras. E ao longo do século XX, então, esse horizonte vai sendo evocado por outros movimentos, como, vou citar aqui dois últimos exemplos, como, por exemplo, o movimento dos músicos em torno da chamada nova canção e também da canção de protesto nessa América Latina pós-Revolução Cubana, a Revolução Cubana como uma matriz que irradia para esse universo das identidades latino-americanas, ressignificado, claro, por um prisma revolucionário, a ideia de revolução e da emancipação através da revolução. A Revolução Cubana ecoa, portanto, nas significações do conceito de América Latina nos anos 60, 70, e a música se faz porta-voz desses ideais e busca reafirmar também a ideia de um substrato de uma cultura popular, do folclore latino-americano, que deveria ser mobilizada, pintar para colorir novamente a ideia de uma América Latina tributária da cultura popular, tributária do folclore. E o último exemplo ainda que eu queria dar é no campo da literatura, também nesses anos 60, 70, um momento do chamado boom literário latino-americano, em que escritores como Gabriel Garcia Marques, o colombiano Gabriel Garcia Marques, se tornam os grandes agitadores dessa ideia de uma América Latina que precisava de chaves especiais para capturar a si mesma e para se projetar através dessas chaves para o resto do mundo. A ideia do realismo mágico na obra do Garcia Marques, especialmente nos 100 Anos de Solidão, é justamente a de se usar, de se mobilizar categorias e sensibilidades outras para se entender uma forma de civilização, de história, de convívio entre as culturas, de relação com o tempo, que não cabia estritamente na modernidade tal qual pensada na Europa. E de que, no entanto, essa especificidade era deslumbrante, era fascinante, e ela precisava ser narrada, dada a sua fertilidade, a sua riqueza, e de que isso tinha que ser conhecido pelo mundo. Não por acaso, essas obras literárias latino-americanas, do Garcia Marques e de outras, conquistam um lugar de uma grande repercussão, de um grande impacto no que diz respeito às representações que o mundo alimentava sobre a América Latina, as representações que o mundo nutria em relação à América Latina. É um movimento que sai daqui de escritores latino-americanos, mas que encontra eco fora, né? Encontra eco na Feira de Livros de Frankfurt, nos editores na Europa, editores nos Estados Unidos, né? O Alfred Knopf em Nova York, que publicou muito dessa literatura, e é claro que essa acolhida em que outras sociedades, outras regiões do mundo reconhecem sentido nisso que está sendo enunciado por escritores latino-americanos, por músicos latino-americanos, volta a reiterar, volta a fortalecer a pertinência desse conceito, que poderia ter se perdido, pelo contrário, nesses anos de uma solidariedade mundo afora em relação
ao Chile de Allende, né? Aqueles que foram vítimas do golpe militar no Chile, o golpe de Pinochet, toda a questão dessa Cuba resistindo às investidas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, todas as vítimas das ditaduras militares na América Latina, tudo isso volta a permear de sentido, de legitimidade, a ideia de uma América Latina que precisava ser valorizada e que, para isso, precisava também da solidariedade internacional. É muito por esses caminhos que a ideia de América Latina vai se atualizando e continua como algo que se reapresenta com especial força em momentos específicos. Eu diria aqui, para terminar, que no Brasil, dos anos de governos federais do PT, de Lula e de Dilma, essa ideia voltou a ser muito acalentada, né? A ideia de uma América Latina que deveria se integrar através de acordos de comércio, através da diplomacia, através de outras estratégias simbólicas, para que ela pudesse se afirmar perante o mundo e, dessa maneira, fazer valer os seus interesses, fazer valer as suas prerrogativas e se fazer respeitar. Essa ideia de que a União promoveria um status de respeitabilidade que, isoladamente, os países não conseguiriam. Então eu vou encerrar por aqui. É um assunto imenso e que, portanto, fica aberto para questionamentos, inquietações que cada um tenha, para que possa buscar conhecer melhor esses textos, essas manifestações artísticas, essas interpretações históricas. Obrigada.